tarde a todos. Primeiro dizer que meu sentimento de vergonha é o mesmo, qualquer torcedor rubro-negro. Quem ama vitória de verdade com certeza não dormiu essa noite. A gente só tem que pedir desculpa pela falha de planejamento, pelo jogo não só de ontem, mas pelo semestre todo. Foi muito duro e tem sido muito duro, até porque a gente faz um esforço muito grande aqui para pagar salário em dia, bicho em dia, voo fretado, condições. Temos aí a quinta ou sexta melhor estrutura do país hoje, certo? Então, tudo que está ao nosso alcance para a gente ter resultados melhores. É inadmissível para a grandeza, para o tamanho do clube acontecer o que aconteceu ontem. Então, só nos resta aqui é pedir desculpa mesmo e trabalhar. Todo mundo acordou cedo aqui no clube, está todo mundo trabalhando desde cedo para a gente começar a virar essa chave no Campeonato Brasileiro. Segundo, uma das razões da gente estar falando aqui do Campeonato Brasileiro foi a campanha do ano passado, quando estava muito mal e a chegada de Carpini, junto com outras e tantas chegadas, mas foi o principal ator para nos levar para a Sul-Americana. E se não fosse Carpini, a gente nem estava falando em Campeonato Brasileiro esse ano, estávamos na Série B e não tínhamos ter participado da Sul-Americana. Mas a vida é feita de ciclos, esses ciclos, o futebol é assim, e Carpini não é mais treinador do Vitória. Nós tivemos uma conversa com o treinador hoje e resolvemos, por bem, mudar o comando tático do clube. Nós estamos em conversas e no mercado, o Márcio Goiano assume o Vitória hoje, vai fazer o treinamento de hoje, temos treinamento amanhã e depois temos um outro treinamento antes do jogo lá em Porto Alegre. E agradecer a todos eles, a toda a comissão técnica, 1 ano e 4 meses que contribuíram muito para a grandeza do Vitória, e dizer que a vida é assim, o ciclo passa, a bola para frente. A tristeza de todos nós é grande, a vergonha de todos nós é grande, mas agora nos resta pensar no campeonato mais importante, que é o Campeonato Brasileiro. Temos 2 jogos dificílimos fora de casa, certo? E vamos concentrar e colocar as energias todas para o primeiro jogo, que é contra o Internacional de Porto Alegre, lá em Porto Alegre. Fábio, boa tarde. Sobre o comando técnico do Vitória, vocês olhariam com possibilidade de um mercado internacional para o treinador? É uma possibilidade, tudo que é internacional hoje está mais aberto, porque além de ter mais nomes, os custos são menores, o futebol está muito caro. E sim, é uma possibilidade, não está fechada nenhum mercado. O que a gente sabe é que a gente tem um jogo, por isso que essa decisão é uma decisão bem pensada, mas que não tinha outra alternativa. A gente tem um jogo já sábado e a gente precisa ter um treinador para treinar o Vitória sábado. A minha vontade como presidente é ter um treinador sentado sábado para treinar o Vitória. Presidente, diante do seu pensamento, você acredita que já tem alguns nomes possíveis para assumir? E neste momento, o Vitória contratou, fez 3 contratações. Já também vem um pacote de jogadores para auxiliar nessa retomada do Vitória no Brasileiro? É, Nosso planejamento sempre foi contratar de 6 a 7. Agora a gente troca o treinador, é evidente que a gente vai ter que ouvir o novo treinador. De repente, o novo treinador já tem jogadores da sua confiança nas posições que a gente necessita. E a gente espera, como eu disse e repito, antes do jogo do Internacional já ter o treinador. E estamos no mercado, estamos procurando o treinador. Esperamos resolver isso rápido. A dificuldade de você fazer a troca de treinador não é só você tirar o treinador, é você ter um outro do mesmo nível. E a gente sabe que no mercado nacional hoje, até internacional, está difícil, certo? E daí que a ideia é sim, o planejamento continua, mas na nossa cabeça a gente traria ainda um meio-campo, um lateral esquerdo e 2 beiradas, e a ideia é essa aí, mas é evidente que agora a gente vai conversar com o novo treinador. A janela só fecha dia 2 de setembro, a gente tem até dia 2 de setembro para trazer essas peças e também para buscar os recursos. Boa tarde, presidente. A gente sabe que o Vitória teve vários insucessos em alguns campeonatos,
E assim, na sua opinião, o que mais pesou para essa tomada de decisão na troca do comando técnico do Vitória? Futebol você vive de sucesso e de convicção. Nós, depois da eliminação da Sul-Americana, que doeu muito pela forma que foi, um gol contra sem ninguém ter chutado uma bola no Vitória, nós pensamos, sentamos, reunimos, discutimos e até naquele momento nós esperávamos que isso fosse. Conversamos muito com os jogadores, ninguém faz nada sem conversar com o jogador. Bote uma coisa na cabeça de vocês aqui, viu? Sem jogador não adianta, você não pode perder grupo, você tem que ter jogador. Os jogadores o tempo todo disseram que estavam fechados, que estavam tranquilos, continuam assim, só que agora eu tomei uma decisão. É, porque nós demos o tempo devido, voltamos, fizemos um bom jogo contra o Corinthians, fizemos um jogo contra o Cruzeiro, que quase que não teve jogo, mas no fim o resultado acabou sendo bom. Agora, ninguém esperava, nem, acho que nem o torcedor do Confiança esperava ganhar o jogo aqui do Vitória. Não é só ganhar o jogo, não é da forma como o Vitória jogou, depois de ter tido tanto tempo para treinar, 15 dias para treinar, essa parada e voltar daquele jeito. Então, aí quando você termina a convicção, você tem que sentar para conversar. E foi assim. Então, a troca foi dessa forma. Da mesma forma como a escolha do novo, você tem que escolher dentro dos jogadores que você tem. Não adianta você trazer para aqui um treinador num time que não é técnico, que ele não seja técnico. Um time que. Então, você tem que ter muito cuidado na hora da escolha e, ao mesmo tempo, rápido. Porque agora você vai ter jogo sábado, domingo, ou quarta, sábado, quarta de novo, domingo. A gente tem 3 jogos aí. E não vai parar mais, não tem mais descanso. Então, o treinador que chegar, seja a hora que chegar, ele vai chegar dentro dessa linha. Então, a gente espera e a razão da troca é isso aí, é o ciclo que se encerrou. Agradecemos, tivemos pessoalmente uma reunião hoje pela manhã, no condomínio dele, sentamos, conversamos, trocamos ideias e comunicamos que o Vitória segue para uma nova linha. Presidente, boa tarde. Carlos Tavares, Recanto do ECV. Eu queria falar sobre convicção. Talvez demorou para associar o momento do Vitória, as eliminações, alguns jogos que ficaram marcados, a uma crise, e hoje a gente se deparou com o estopim máximo de tudo isso, depois de um momento confuso ali, um jogo contra o Corinthians, pausa para a data FIFA, Cruzeiro na chuva, e aí vem a pausa, ficou meio que sem entender. Como é que vocês lidaram com esse processo? Faltou admitir uma crise no Vitória? Acho que o planejamento está errado. Eu não tenho problema em admitir, não. Crise não, até porque não tem crise. Não tem crise de ambiente, não tem crise com atleta, não tem crise. Eu acho que o planejamento foi errado. O planejamento foi feito errado. Assumo minha culpa, lógico, da mesma forma como sentei aqui para vibrar por ter sido campeão brasileiro e tal, erramos. Esse ano nós erramos em tudo. Acabou, ponto final. O que é que a gente tem que fazer agora? Mudar essa realidade, que é a realidade do Vitória hoje. Para mudar a realidade do Vitória, você tem que encerrar cliques e mudar parâmetros. Durante esse período todo desse ano, a gente fez uma série de ações. Afastamos, fizemos a reformulação do elenco, tiramos jogadores que, dentro da nossa ótica e da comissão técnica, não estavam acrescentando. Estamos trazendo novos jogadores, trocamos o diretor de futebol. Nós, em momento nenhum, ficamos inertes aqui ao que está acontecendo no Vitória. Trocamos o diretor de futebol, certo? Restou agora a troca do treinador, que era o último pilar do que foi montado de planejamento no início do ano. Então, nós estamos, infelizmente, refazendo o planejamento. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Fábio. João Graça do Portal à Tarde. Você já tinha comentado, é só para reforçar uma coisa. Você falou sobre a possibilidade de já ter um técnico no final de semana. O Vitória vai buscar, então, até o jogo do Inter tentar já chegar com um profissional. Mas, caso não consiga, Márcio Goiano vai comandar o time, correto? Nesse momento, o Márcio Goiano, que é o nosso auxiliar da casa, é o treinador interino do Vitória. Vai tocar o treinamento de hoje até chegar o novo técnico. A nossa esperança, a gente está no mercado, é que tenha um técnico até o jogo do Internacional. Mas agora, nesse exato momento, o treinador do Vitória interino é Márcio Goiano. Obrigado, Fábio. Pronto? Já. Boa tarde, Fábio. Alex Torres, do BNews. Fábio, quando a gente fala justamente nessa questão da troca de técnico, a gente pensa muito no trabalho que foi feito até aqui, um elenco montado em cima desse trabalho, e agora meio que recomeçar, pensar em outro treinador, em novas características. Como é que o Vitória vê esse momento diante do projeto que foi feito? Você tem hoje um elenco que teve também participação de Carpini na montagem. Como é que fica toda essa situação agora, o Vitória buscando um novo treinador?
Na verdade, a maioria das vezes, dentro do futebol, você monta o elenco e o treinador organiza o time, tá? E assim tem sido feito. A gente vai precisar, estamos trocando o treinador. O treinador que vai chegar, evidentemente, que vai dar as opiniões dele, certo? Vai analisar o elenco e vai ver as carências do elenco. Carências essas que nós sabemos, mas que ele precisa ver dentro do estilo de jogo que ele joga. A gente não sabe se o treinador que vem é o treinador que tem o mesmo estilo do jogo que o Carpini tinha. A gente sabe que o elenco que nós montamos e tentamos montar e que deu errado, tanto deu errado que a gente fez reformulação, já tiramos 8 jogadores. Até vou dar uma notícia aqui: nós renovamos o contrato de Ronald por mais 2 anos, ele fica no Vitória. Esqueci de falar isso aqui, certo? Então, o treinador que vai chegar e vai, evidentemente, dar as opiniões dele sobre quem vai estar chegando. Fábio, boa tarde. É, a pausa era um período muito importante para todos os times da Série A, principalmente por ser uma janela que você teria treinamentos, folga, tudo para que o clube zerasse questão de cansaço físico e etc. A troca do treinador era pedida por muitos torcedores desde antes da pausa. E era para ter sido feita lá. Concordo com tudo. Vá, continue. A minha pergunta era justamente sobre essa. O time, será que foi errado? E queria que você dissesse qual foi o fator que, antes da pausa, você escolheu manter o Carpini e que mudou após a derrota de ontem para você tirar com apenas um jogo depois desse período todo. Um clube de futebol se faz também com a torcida. E a torcida do Vitória é responsável de ter retirado o clube da Série C e ter trazido para a Sul-Americana. Sem a torcida do Vitória, a gente estava aqui hoje ainda com 4 mil sócios na Série C ou na Série B. Certo? Digo isso todos os dias. O grande responsável pelo sucesso do Vitória é a torcida do Vitória. A torcida verdadeira. Não é aqueles que criam personagens de fake news para ficar agredindo os outros. A torcida do Vitória é verdadeira. Aqui eu saí hoje, fui almoçar no shopping, eu não tenho esse problema, e a torcida que veio apoiar e que reconhece o trabalho que tem sido feito no Vitória. Só que, para você gerir um clube de futebol, você tem outros componentes. Primeiro, o treinador tem que ter relação com os jogadores. Você não pode demitir um treinador quando os jogadores lhe chamam no vestiário e dizem: estamos fechados com ele, nós vamos bancar ele, vai dar certo. Porque se você fizer isso, você corre risco de perder o grupo todo. Então, essa discussão para chegar no fim do ciclo chegou num grande debate. Não é, então quem manda é jogador? Não, não é quem manda é jogador. Tem presidente? Tem. Mas o mundo mudou. E as pessoas hoje não estão mais daquele formato anterior, não, que tem que ser no chicote, tem que ser tudo no diálogo, na conversa, no convencimento. Porque se você não convencer, ela simplesmente vai dizer: tudo bem, você quer do seu jeito, faça do seu jeito. Então, a relação do treinador com os jogadores sempre foi muito boa, até porque ele participou, como bem colocou o menino do Ben News ali, muito na formação do elenco, certo? E a gente teve que mostrar que chegou uma hora que agora não tinha mais o que ser feito. Nós demos todas as oportunidades. Quando a gente foi eliminado para o Náutico, naquele momento, tivemos a primeira conversa. Quando fomos eliminados para o time do Equador, cheguei a dizer a vocês que eu ia esperar os 2 últimos jogos antes da parada do Brasileiro. Graças a Deus fizemos 2 pontos, não perdemos nenhum jogo, certo? E ontem foi a terceira eliminação, que ninguém esperava e que é muito forte para um time da grandeza, do tamanho do Vitória. Um episódio de vergonha. Eu não dormi, não vou dormir. A torcida do Vitória com certeza não dormiu, não vai dormir. É indignação, é raiva, certo? É a vontade que eu tenho de mim mesmo, certo? É essa aí. Chegou uma hora que não dá mais. Então, chegou a hora de se mudar o ciclo. Da mesma forma como a gente mudou com o Bussi lá atrás, com o Léo Condé lá atrás, chegou a hora de mudar o ciclo. Presidente, falando agora sobre reforços, muito citado aí o Carpini, e o que eu queria saber, você respondeu lá anterior. A gente tem uma emergência na lateral esquerda, uma urgência na beirada e outras questões também. Concordo. E já estamos em 9 de julho, beirando aí o jogo contra o Inter, e eles ainda não foram... E temos 2 jogos dificílimos, né? Exato, eles não foram anunciados ainda. Essa demora para trazer os reforços, em que se ocasiona? Existia o pensamento de vocês em aguardar um novo treinador para trazer uma nova diretriz? Não. É a dificuldade mesmo. Qual foi o clube do Brasil que anunciou 3 contratações nessa janela aí? Me diga um só. Não tem jogador no mercado. Bora para os do Nordeste aqui. O Fortaleza contratou quantos? O Sport contratou quantos?
O Bahia contratou quantos? O Ceará contratou quantos? Não tem jogador no mercado. A grande verdade é essa. Por que está todo mundo correndo para o mercado internacional? Porque você não tem. E quando tem, está muito caro. Então não é um problema do Vitória. A Vitória sabe que tem que contratar, certo? Acho até que a gente foi quem mais contratou agora nessa janela, até então, mas não está fácil. E além do mais, não tem, se você parar para analisar com o regulamento, você só pode contratar jogadores da Série A que não fizeram 7 jogos, e os jogadores que não fizeram 7 jogos na Série A, se não estão servindo para os clubes da Série A, por que é que vai servir para o Vitória? Então, é muito difícil, é uma coisa muito difícil que está se buscando. Nós temos aí avançados mais 2 contratações que devemos anunciar nas próximas horas, que é um lateral e um meio-campo, que também vão vir de fora do país. Porque você não tem dificuldade hoje de encontrar atletas aqui e que você tenha condição de pagar. Porque para contratar para não pagar, todo mundo sabe como é que funciona. Fábio, boa tarde. Continuando falando essa questão dos reforços, eu entendo quando você contrata jogador de fora, é uma burocracia. Burocracia porque o cara tem que tirar passaporte, CPF, Receita Federal, leva uma cara até você regularizar, só para explicar. Continuando nessa questão dos reforços, eu entendo perfeitamente a questão das dívidas, da dificuldade do clube contratar, de fato, eu concordo com isso tudo e entendo que o clube está se movimentando no mercado. Mas especificamente com relação ao discurso de temos até 2 de setembro, humildemente, com todo o respeito que eu tenho a você, a gente não tem até 2 de setembro. Você não acha que esse discurso, ele piora o contexto? Não passa uma falsa sensação de que não tem urgência, sendo que a gente sabe que tem urgência e você mesmo falou que tem urgência? Depende do retrato do jogo. Se você, depois do jogo do Corinthians, dissesse que você tinha até 2 de setembro, estava tranquilo. Não. Se depois do jogo do Confiança, você disser que tem 2 de setembro, é desesperador. E eu sou torcedor, assim como vocês todos. Eu estou presidente aqui, eu digo todo dia por acaso. Eu sofro tanto quanto vocês. Eu sei, ninguém aqui sabe mais do sofrimento, da responsabilidade do que está sentado nessa cadeira. Eu sei o que é isso. Então, não adianta também você trazer por trazer. Só para dizer que contratou, não adianta. Agora a gente não pode errar. Nós já erramos tudo que podia errar no início do ano. Se errar agora é fatal. Presidente, boa tarde. Você falou que você ouviu muito o elenco quanto à demissão do Thiago Carpini, que não fez isso antes, muito por causa do elenco que tinha. Também, né? Muito também. Sim. E como o elenco recebeu essa demissão hoje? Bom, antes de vir para cá, sentei lá com vocês, já tínhamos tido uma conversa, saí daqui ontem 2h30 da manhã, mais ou menos, conversei com uns 4 ou 5 aqui, que são os líderes do grupo, os líderes já conversaram, hoje de manhã já estava meio que pacificado que a gente precisa fazer essa mudança. Vimos uma reunião, se cobraram muito, não quer dizer que está mudando o treinador, que eles estão isentos, eles são responsáveis muito mais do que o treinador, igual o treinador. Os jogadores têm a mesma responsabilidade, que recebe salário em dia, bicho em dia, as condições ideais, tem que ser cobrado também, e a gente cobra deles aqui todo dia, certo? Mas agora é bola para frente. Se é um escudo que os jogadores tinham, o escudo caiu. Agora é cada um por si, cada um vai ter que mostrar o que tem que fazer. Ô Fábio, você desde que você assumiu, né, a presidência do Vitória, na época lá que o Vitória ainda estava na B, caiu para C. Não precisa lembrar disso não, vamos falar da pra frente. Não, mas é porque eu quero seguir num Não, contexto. quando você começa a falar aí que eu saí da C para B, para eu só mas tenho não esse discurso, então bora não é esse discurso não. Bora esquecer. Não é esse discurso, porque assim, Bora falar de os seus erros estão vindo realmente da Série C. Quando Sim. você contrata um treinador, demite e 2 semanas depois volta, e você só consegue fazer essa recuperação, tenta fazer a recuperação no meio do ano. E mais uma vez você está tentando recuperar o time no meio do ano. Aí a pergunta é: vai dar tempo? E aí vou reforçar essa pergunta de Léo. Até 2 de setembro vai ser esperado até dia 2 de setembro para uma contratação? Presidente do Flamengo e do Palmeiras, eu não tinha esse problema. Fábio, a gente tá no Flamengo, a gente tá no Vitória, a gente precisa. Eu tinha grana. Minha mãe sempre dizia o seguinte: eu não tenho nada a ver com os seus amigos, eu tenho a ver com você. Eu contratava 3 ou 4 e não errava. Só erra quem contrata muito. E a gente só contrata muito porque a gente tem necessidade de montar quase que um time todo campeonato. Enquanto a base não for uma base pujante como vem sendo aí, vem caminhando para ser, a gente vai viver essa realidade. Isso é coisa simples. Quantos jogadores da base a gente tem no clube hoje? 1. Por que a base fizeram o que fizeram? Fizeram o que fizeram? Não. A base vem em reestruturação, a base vem... Nós subimos hoje aí 4, já temos 5 ou 6 jogadores no elenco atual do Vitória. A base não é um estalo da noite pro dia que vai resolver, não. E a gente só vai equilibrar quando tiver a base. Então, você só contrata pouco quando você tem uma base forte.
A base do Vitória está em reestruturação, assim como o Vitória está em reconstrução. Eu sei que vocês ficam putos quando fala isso, mas 3 anos atrás a gente estava jogando com o Ipiranga de Erechim, com esse Confiança na Série C, entendeu? Então as coisas aconteceram muito rápido no Vitória. Eu digo isso todo dia. A ascensão do Vitória aconteceu muito rápida. Foi muito rápida. Tem clubes que levam 5 anos na Série B para subir para A, 3 na Série C para subir para B. Nós tivemos 3 acessos seguidos, graças a Deus, ao apoio da torcida, ao planejamento que foi feito. E que se você for botar entre os erros e o acerto, eu posso ter certeza que eu tenho mais acerto do que erro. Tem um erro sim. Esse ano é um ano de erro. Estou aqui assumindo. Esse ano é um ano de erro. Tem tempo de recuperar? Tem, sim. Já tivemos problemas piores. E recuperamos. Eu tenho certeza que com o apoio da torcida, com tudo que a gente faz, a gente vai recuperar sim. Com o novo treinador, com o novo ciclo, os jogadores que vão contratar, nós vamos recuperar. A vida é assim. Presidente, boa tarde. Falando sobre ainda essa questão de erros, como você falou, os seus acertos, eu acho que todo torcedor do Vitória reconhece e sabe quais são, na gestão e esportivamente falando também. Mas o que eu gostaria de saber, o que o senhor acredita, o mesmo ciclo há 4 anos. Qual é o mesmo ciclo? Início de temporada em 2022 ruim, troca de treinador e reformulação de elenco para salvar o ano. E foi salvo. 2023, a mesma coisa, quando chega, faltando 2 jogos para iniciar o Brasileirão, consegue subir. Aconteceu mesmo ano passado. O que o senhor acredita ao Vitória não conseguir fazer, talvez até a mesma contratação da comissão de treinador e de jogadores no início do ano, para sempre ter que fazer uma reformulação de comissão e atletas no segundo momento da temporada? Porque futebol não é ciência exata. Futebol é como termina, não é como começa. Todo ano eu digo isso. Não é só o Vitória. Pega os outros clubes, tirando os 5 ou 6 maiores orçamentos do clube, você vê que todo mundo começa assim e recupera. Não é assim. Quando você tem muita grana e muito orçamento, você erra pouco. Aí vai dizer, por que é que não? Eu quero a SAF. Me traga o investidor amanhã. Eu acho que o caminho do Vitória é a SAF. Não tenho dúvida nenhuma. Para a gente ser competitivo, para a gente brigar de igual para igual, vai ter que ser SAF. Agora, por isso, a gente vai entregar o primeiro vendedor de banana que está passando ali na porta, depois de toda a reconstrução do clube. Então, acabar com essa mistério. Não tem grana porque não é SAF. Tá, eu quero ser SAF. Ok, eu quero ser SAF. Atenção aí, o Vitória quer ser SAF. Traga um investidor de verdade que o Vitória quer ser SAF. Eu não sou contra a SAF. A SAF é a solução de qualquer clube nordestino para ser competitivo, junto com a divisão de base forte. Agora, para isso, tem que ter uma SAF de verdade. Eu disse isso, eu repito, são 20 clubes da Série A, 5 são SAF. Os outros 15 querem ser SAF também. Você vai lá na Série B, são 20 clubes na Série B, 4 são SAF. Os outros 16 também querem ser SAF. Agora, cadê o grande investidor? Então, qual é o grande problema dos erros? Erra quem tem pouca grana. Quem tem muita grana, erra pouco. Porque contrata 5 jogadores bons e o plantel já é bom. Se você for pegar os erros, não estou aqui me comparando, mas pegue aí os clubes nordestinos, você vai ver. O Fortaleza, que é um grande clube nordestino, que é o grande amigo que eu tenho como presidente lá, que é Marcelo Paes, há 3 anos atrás, começou mal na zona de rebaixamento, saiu, subiu esse ano, é um sobe e desce. Por que esse sobe e desce? Porque é uma coisa simples, orçamento, dinheiro. Você só consegue ter uma coisa competitiva quando você tem um orçamento melhor. Mesmo assim, se você pegar o retrato do ano passado, última rodada do ano passado, estava Atlético Mineiro, Bragantino, e 2 antes estava o Bahia brigando para não cair, são SAF. Não é receita de bolo. Fluminense, do Rio de Janeiro, chegou à semifinal do Mundial, com a menor folha do Campeonato Mundial, não é SAF, certo? E está lá. Todo mundo esperava que o Flamengo fosse para a final, que o Palmeiras fosse para a final, que o Botafogo passasse, e quem passou foi o Fluminense. Ficou entre os 4 melhores clubes do mundo, com a menor folha de todos os 36 clubes e com o menor orçamento de todos os 16 clubes. Futebol não é ciência exata. Não é ciência exata. E não vai ser nunca ciência exata. E é por isso que é tão emocionante, tão empolgante, que o Confiança pode vir aqui e ganhar do Vitória. Onde é que vai acontecer isso? No basquete acontece? No voleibol acontece? Só no futebol. Fábio, você citou hoje sobre a mudança do treinador e que o novo treinador vai participar da montagem do elenco como E vai estar no jogo internacional. Afirmo aqui. Pronto. Acabar com isso. E que ele vai participar da montagem do elenco, assim como o Carpini participou. Causa uma preocupação no torcedor, justamente a cultura do futebol brasileiro, essa coisa da mudança do treinador, que toda vez que muda o treinador, aí o treinador traz aqueles jogadores de confiança. Você não acha que isso é temerário? Tá chegando os currículos de treinador aqui, um bocado aqui. Você não acha que isso é temerário, que isso pode acontecer, se repetir o que aconteceu com o Carpini? Já vista que hoje mesmo você falou que o treinador é responsável pela organização. Quem contrata é o clube, o treinador apenas organiza.
Você contrata, o processo de contratação no Vitória, em qualquer grande clube do Brasil, começa no setor de inteligência, pelo Head Scout, que tem lá 5 ou 6 pessoas com todas as plataformas que montam o vídeo, montam a contratação e que depois vai ouvir o treinador, o presidente, o diretor, o gerente. É assim, não é só no Vitória, não. É assim em qualquer clube do Brasil de Série A e quase todos de Série B, certo? Uma coisa é você ver um lance de Guma Guedes jogando, outra coisa é você ver 5 jogos de Guma Guedes. Às vezes o cara me manda um lance de Guma Guedes, aí me entrega logo, olha que jogador. O Red Scout não olha só o lance, ele vai olhar 5 jogos para ver se ele tem intensidade, como é que ele dá passe, como é que ele... Então isso é uma filosofia que o mundo todo adotou. Então, e cheguei a dizer aqui, por exemplo, o treinador ele dá opinião, mas não é ele que monta o time. No caso do Vitória deste ano, nós tivemos uma ascensão muito grande até chegar na Sul-Americana, certo? Fizemos milagre com o time que nós tínhamos, aumentamos o investimento e mesmo assim não deu certo. Acontece. Boa tarde, Fábio. Você acabou de citar que no jogo contra o Internacional, o Vitória já vai ter um treinador. Como é que está essa procura? Qual é o perfil? Conversando, temos aí, conversando com 2 ou 3 nomes, até amanhã no máximo a gente mata isso aí.